Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos falar hoje um pouquinho sobre... Deixa eu melhorar o microfone aqui. Vamos falar sobre formas de violência, que é um assunto do terceiro ano. E quero tratar com vocês essa questão de formas de violência nas partes sutis. Primeiro a gente vai observar que, antes da gente chegar nas partes sutis dessa análise, a gente pode observar que existem formas de violência que atentam contra patrimônios privados, particulares, ou patrimônios públicos, né? Então, as mais evidentes, geralmente, são as que aparecem contra patrimônio privado. Então, um roubo, né? Um latrocínio, que é roubo seguido de morte. Isso são questões nítidas de violência, né? Porque a violência está dada, ela está evidente, né? Agora, geralmente, as formas de violência contra patrimônio público, elas vão para o campo de uma análise maior para se chegar à conclusão de que também geram mortes lá na ponta. Exemplo, corrupção, prevaricação, concussão, que são tipos de crime contra patrimônio público. O que significa isso? Elas vão afetar um número maior de pessoas, certo? A gente tem um histórico aqui no Brasil de muita corrupção, né? O que gera uma insegurança em relação às instituições, o que gera uma falta de credibilidade em relação aos discursos, e isso é bastante perigoso, né? Porque isso pode gerar uma espécie de falta de descrença tal nas instituições sociais que coloca em risco o próprio funcionamento das mesmas. Mas eu comecei o vídeo falando sobre formas de violências sutis. E aí é interessante a gente observar como que a gente aprendeu, né, a se relacionar em sociedade através do contrato social. Não estou falando em estado de natureza, estou falando em sociedade. A gente aprendeu a se relacionar de forma violenta, com discursos violentos, com práticas corporais violentas. E aí aqui, nesse momento específico, um tema que é muito trabalhado no primeiro ano vai aparecer aqui no terceiro também, que é a questão de preconceito e discriminação, que são formas de violência sutis em muitos momentos, mas que afetam e geram mortes na ponta, geram depressão, traumas, né? Então, a maneira como a gente aprendeu a se relacionar em grupo, ela está cheia de traços de violência. Violência nítida, aquela que o indivíduo vê que o outro sofreu algum tipo de dano, e a violência que é sutil, que muitas vezes muitos não veem. E aí é interessante a gente começar a observar o seguinte: como é que eu sei que algo é uma violência? Quando aquilo afeta a vida de um outro alguém ou de grupos, a ponto deste outro alguém ou este grupo ter dificuldade de se representar ou de se como que eu posso explicar? Ou de se auto-identificar como um ser igual aos outros, no sentido de que deve ter sim, como todos os seres que aqui estão vivos, respeito, deve ser respeitado, deve ser compreendido e não deve ser violado em seus princípios de definição como ser humano. Aqui vai aparecer uma definição importante em sociologia, que é identidade.
E é interessante porque a construção da identidade, ela é algo que está completamente atrelado com a forma como a gente lida no meio e no grupo em que a gente nasceu ou em que a gente vive, que a gente escolheu para viver, tá? Então, quando a gente fala eu sou, e aí logo depois desse eu sou vem um time de futebol, ou então eu sou, aí você fala algum tipo de música específica que você gosta e se rotula como sendo daquele grupo. Na verdade, essa construção da sua identidade, porque eu sou é como você se identifica, ela é totalmente atrelada ao meio em que você está inserido. E aí é interessante observar isso, porque quando a gente tem uma sociedade cujos preconceitos e as discriminações são muitas, esses preconceitos e essas discriminações, elas geram uma visão muitas vezes equivocada da própria identidade dos indivíduos. Hoje em dia, muito menos, em função dos movimentos sociais de autorrepresentação, de autocompreensão da importância dos grupos e dos indivíduos, tá? Mas isso gera traumas, isso gera depressão, isso gera uma imensa gama de situações que afetam identidades, tá? E aí eu estou falando de identidades sociais e a construção das identidades individuais. Então as formas de violência, elas estão o tempo inteiro no nosso dia a dia. E aí pensar sobre elas, parar ao pensar sobre elas, tentar modificar essa maneira como a gente se relaciona é extremamente importante, apesar de, no momento, ser muito criticado, porque os movimentos acabam sendo criticados função da repetição das ideias. Mas isso é extremamente importante porque, se não for desta maneira, as práticas que são muito antigas, as práticas que têm uma tradição de assim sê-las, não se modificam, tá? Então, sempre que a gente pensa a sociedade, e óbvio, a sociedade ela é formada pelos indivíduos que a compõem, a sociedade se transforma o tempo inteiro. Nós nos transformamos, né? E isso é nítido visualmente, com o processo de envelhecimento, mas isso ocorre também no campo das ideias, no campo das experiências. A gente nunca vai ser igual ao que a gente era uma semana atrás, né? Quiçá anos atrás. Então, observar isso é importante, e todo o processo de melhoria de formas sutis de violência é extremamente importante para a gente ir em busca de uma sociedade menos traumática, mais acolhedora, mais justa, né? Mais compreensiva com as diferenças, tá bom? Então eu queria só fazer essa pequena reflexão, e gostaria muito de estar em sala de aula para a gente poder abordar mais sobre essas questões, porque aí tem uma dinâmica, né, com quem está me ouvindo. Mas a princípio é isso, na verdade esse vídeo eu estou compilando aqui o conteúdo do terceiro não, que seria, né, porque esse ano não teve bimestre, o que seria o quarto bimestre, tá bom? Então é isso, um abraço, até o próximo vídeo.